Fala galera, beleza? Então o que eu vou fazer nesse vídeo aqui vai ser uma régua, gabarito para furação para furadeira de bancada. Vai ser exatamente esse modelinho, a diferença é que ela é maior. Aqui vai até 20 centímetros para cada lado e a outra vai até 33, tá? Isso daqui eu tenho a mesinha na furadeira de bancada e tal, e eu faço muita caixote que exige parafuso. Aí para fazer a furação lá na furadeira de bancada, para ter aquele padrãozinho bacana e não precisar ficar marcando a peça onde você vai fazer os furos, aí ela já fica fixa lá. Aí, por exemplo, ó, eu faço furo na beirada da peça aqui com 5 centímetros, puxo ela por esse lado e faço outra furação aqui com 5. Uso a própria reguinha também para fazer o furo de meio. Se eu sei a peça está com 38, 19 para cada lado, já está no meio. Aí eu faço os furos para posteriormente montar a peça, ok? Então vai ser exatamente igual essa, igual essa daqui. O processo ele vai ser feito aqui na CNC Router. E é um processo em duas etapas. A primeira fresa que está aqui é uma fresa, vamos dizer que a gente diz fresa de gravação. A fresa que ela tem aquele formatinho de V. A que eu estou utilizando ali, ela o grau, o ângulo dela é 45 e a ponta dela é o 0.3. Seria o ideal se eu tivesse a 0.1. Daí você consegue fazer uma gravaçãozinha bem fina. Mas a ideia é que fique mais ou menos igual a essa, para se ter uma referência. Apesar de sim, dá para confiar nisso daqui, mas eu fiz a marcação de meio em meio centímetro. Mas a ideia é que pelo menos fique uma boa referência aqui de ajuste, ok? O equipamento ele já está zerado, tá com a fresinha, também já está zerado. Aí essa primeira parte vamos dizer, a parte da gravação. Ele vai fazer tanto as marcaçãozinhas dos riscos, quanto a escrita ali dos números. Depois a máquina ela para, eu substituo a fresa de 2 milímetros, 2 cortes paralelos. Aí ela faz o recorte final da peça e teremos a peça pronta, tá? Eu vou iniciar o processo, vou deixar uma partezinha, depois eu continuo o vídeo a partir da substituição da fresa. Vamos lá. Então galera, continuando, ó, já foi feita a parte da gravação. Olha isso que top, tá? Aí assim, como eu mencionei, ficou ótimo, tá? Não vou dizer que ficou perfeito, mas ficou ótimo. Por conta da fresinha ela ser ponto 3 eu coloquei para afundar 0.5, ela faz uma canaleta mais larga. Alguns numerozinhos soltou, mas isso daqui é indiferente. Óbvio que dá para identificar que aqui é um 8. Mas ficou muito bom. Agora, se fosse uma fresinha ponto 1, aí sim ficaria bem fininho.
Mas o que solta aqui é óbvio, aqui é o MDF, o revestimento, ele é quebradiço, não tem como. Se for fazer no MDF, a tendência é que quebre esses pedacinhos. Mas se fosse um outro tipo de material plástico, tudo, ou outro tipo que não tivesse essa condição de quebrar nessa camadinha, porque pela espessura fica muito frágil mesmo, mas ficaria perfeito, tá? Então essa primeira parte do processo tá feita, que foi a parte do processo da gravação. Agora o que eu faço aqui? Agora eu vou substituir a ferramenta, sempre, apesar que enfim, aqui no fuso não tem como a gente não fazer esse processo dessa maneira. Mas o que eu vou mencionar aqui assim? Parou o processo, que eu estou utilizando um processo de ferramenta de troca semi-automática. Toda movimentação que você faz na máquina tem que ser pelo teclado, não importa. Eu posso movimentar para lá, para cá e tal. O que eu não posso é porque alguns equipamentos, se fosse correia, fosse cremalheira, às vezes você consegue movimentar a máquina manualmente. Se ela perder a referência, perdeu aqui, ou vai fazer o corte todo errado. Então qualquer movimentação que eu precisar fazer aqui, posso fazer, faço pelo teclado, ok? Geralmente só subir o Z, substituir a fresa e descer, só que dependendo do tipo de processo que você fez e tudo mais, aonde a máquina para fazer a troca de ferramenta, talvez não vai dar para você dar a referência da altura do Z, principalmente quando é desbaste e tudo mais. Aí você movimenta ela um pouquinho para o lado, troca a fresa, desce para zerar só o Z e você dá o continue. Se você zerar todos os eixos, você perdeu a referência, a máquina perdeu a referência, ela não sabe onde ela está, ela vai continuar dali o processo e provavelmente vai sair tudo errado. Aí fica uma dica, apesar de eu não ter feito aqui, a maioria das máquinas elas não utilizam. Cara, na prática você vai ver que isso não é um bom negócio. Aquela questão de ter fim de curso para fazer ref a home, essas coisas, funcionando tudo certinho é útil, mas aquilo lá costuma dar muita dor de cabeça. Mas o que eu tô falando? A dica que eu dou é o seguinte: todo trabalho que você for começar, você faz uma marquinha de entrada no material. Aqui deve estar, mas deve estar bem fininha aqui. Foi só tá aqui, ó. Foi só a pontinha da fresa, tá bem aqui, ó. Tá? Bem aqui. Se acabasse a energia, se sem querer eu zerei o eixo e não deveria ter zerado, aí eu não perco nada do trabalho que eu fiz, e inclusive utilizando o Mac 3 eu continuo. Porque se eu zero errado todos os eixos aqui, eu só devo zerar o Z, tá? Porque zerando só o Z para dar a altura de referência do material, mas ele entende, com base na coordenada que ele está aqui, ele sabe que aqui é o 00. Se eu der o comando aqui, ele vai voltar certinho aqui. Só que se eu zerar todos os eixos aqui, a máquina passa a entender que o 00 é aqui. Aí para continuar o trabalho, ela vai ir para lá ainda. Mas se aconteceu, zerou errado, acabou a energia e tudo mais, se você tiver essa marquinha inicial, pode dar uma caprichada, né? Que aqui ficou bem fininha porque eu zerei com essa pontinha aqui. Ela ficou, mas se acontecesse isso, aí eu traria ela manualmente, movimentando ela até aqui. Faria o zeramento, faria aquela movimentação mínima até centralizar o máximo possível aqui nessa referência. E depois eu utilizaria alguns recursos. Por exemplo, o recurso de continuar o trabalho de alguma etapa. Vou lá no programa, vejo em que linha a máquina estava e tal. Vou dar o comando e vou dizer, nessa situação aqui, como ela já fez a gravação, seria no ponto que substitui a fresa. Zero aqui. E mando ela começar tipo lá da linha 1200, daí ela sairia daqui e já viria para o processo de fazer o recorte da peça, ok? Então ferramenta
substituída. Agora eu vou descer o Z. Opa! Abriu um negócio que nada a ver. Deu uma vez sozinho. Vou descer o Z, ó. Tá na superfície do material, agora eu vou lá no programa e só vou zerar o Z. Lembrando que, enfim, o meu tá ativo, eu só não estou utilizando aqui. Mas, se fosse o caso, você também utiliza o probe, troca a ferramenta, coloca o probe na fresa e tal, dá o comandinho, ele desce, zerou, aí você dá o continue. Nesse caso aí eu estou zerando a olho mesmo, zerei na superfície. Agora eu subo ela um pouquinho e dou o comando. Aí a máquina já tem a referência da superfície do material e as coordenadas X e Y é aquela que nesse processo a gente não zera para poder continuar certinho. Agora eu vou dar o comando e ela vai iniciar o recorte. Aí eu vou deixar um trechinho e depois eu pulo para na hora que tiver concluído o processo. Dou o comando, ela volta exatamente para aquele lugar que ela parou, acelera o spindle e manda ver no recorte. Vai fazer 2 furinhos aqui, 2 aqui, 2 aqui e depois recortar tudo. Então tá aí, recorte concluído. Olha que bacana. Tô fazendo a furação de umas peças maiores e aquela pequena ali, ela não tá me dando uma boa referência. Umas peças de 60 centímetros mais ou menos. Aí nessa daqui ficava meio fora da referência. Mas tá aí, ó. Processinho realizado em 2 etapas. É o processo com substituição de ferramenta. Para quem costuma trabalhar da maneira, vamos dizer assim, a maneira convencional, já que nem todos os programas oferecem essa possibilidade, mas aqui foi o processo com troca de ferramenta semiautomática, que eu explico lá no canal. No canal pode procurar lá por troca de ferramenta semiautomática. Tem todo o processo de configuração no programa, toda a explicação a respeito de como deve ser a criação do arquivo, porque nesse processo é dessa maneira que a máquina se comporta. Ela executa o processo que cabe à primeira ferramenta, aonde ela conclui esse processo, ela para, o programa pede a substituição da ferramenta, você substitui, zera a altura do Z e dá o comando pode continuar, ok? Poderia ser 1, 2, 3, já que da maneira convencional se tinha vários arquivos para cada uma das ferramentas. Então você cria o primeiro arquivo, ele vai lá, faz o processo, volta lá para o ponto 0 e desliga a máquina. Aí você vai lá no computador, tem que carregar o outro arquivo, faz o processo. E assim sucessivamente. Agora aqui não, aqui eu só tenho um arquivo, o programa ele entende a hora de parar, você substitui e manda ele continuar. Beleza?
Então, basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!